Olha que fácil o tapete que eu vou te ensinar hoje. A gente vai fazer bloquinhos super simples assim, ó. Desse estampadinho mais escuro aqui, eu cortei 16 quadrados de 11,5 por 11,5, tá? Desse outro azul aqui mais claro, eu também cortei 16 quadrados de 11,5 por 11,5. Já coloquei os azuis escuros aqui. Agora, esse azul claro eu escolhi colocar aqui, tá? Nós vamos fazer 4 blocos como esse que eu já estou montando. E aqui no centro é um quadrado. Eu cortei 4 desse vermelho de 11,5 por 11,5, tá? Tudo que é para dar para fazer os 4 blocos. Então, ó, muito simples. Só costurar aqui, aqui, depois aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E depois costura aqui unindo tudo. Simples, simples demais, mas fica comigo até o final do vídeo que tá recheado de dicas, principalmente para você que é iniciante. Então agora, bora costurar esse bloco. Se você tá chegando agora, já se inscreva aqui no canal, aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras, tá? Ó, primeira dica aqui do vídeo que eu quero dar, eu estou usando a margem de costura de 0,75, tá? Por isso que eu cortei esses meus quadrados aqui com 11,5, com número quebrado, tá? Porque você vai descobrir, daqui um pouquinho você vai entender melhor por que eu cortei assim com o número quebradinho. Que eu cortei tudo com 11,5, tá bom? Então fica até o final do vídeo, já deixa um like aqui, porque você vai amar. Super simples. Já costurei meus 4 blocos, todos iguaizinhos, vou deixar apenas um aqui, né, para demonstrar o que nós vamos fazer. Então, lembra que agora há pouco eu falei que, muita atenção, eu estou trabalhando com margem de costura de 0,75 e é por isso que eu cortei esses quadrados com medidas quebradas. O porquê isso? Quando eu trabalho com a margem de costura de 0,75, então eu acabo tirando da medida do inicial 1,5 centímetro. Por quê? É 0,75 de um lado e 0,75 de outro. Então, olha só, esse quadradinho vermelho aqui, ele já recebeu costura nos 4 lados, ele está então com medida aqui final 10 por 10, e isso é muito importante para o que eu vou fazer agora. Eu vou recortar esse bloco uma vez aqui e outra vez aqui. Então, qual que é o meio? Eu vou medir aqui, ó, 5 centímetros dessa linha de costura para cá, porque aqui é o meio certinho. Afinal de contas, esse quadrado está medindo 10 por 10. Por isso que lá no início eu cortei todos eles com 11,5, ok? Então, vamos lá cortar aqui, ó. Posiciono a minha régua aqui na medida de 5 centímetros e faço um corte aqui. Vou passar 2 vezes porque meu cortador não tá muito bom. Sem tirar do lugar, já viro, vou fazer o outro corte aqui, ó. Marquei 5 centímetros aqui nessa linha de costura, seguro e corto. Ok? E isso eu vou fazer com os 4 blocos. Então, bora cortar todos os blocos? Vou mostrar aqui apenas mais um, porque eu quero dar uma outra dica. Se você não tem esse material, régua, base e cortador, você pode traçar aqui com uma régua comum mesmo, marca os 5 centímetros, né, da linha para cá, faz o risco com a caneta ou com lápis, e depois você pode cortar com a tesoura,
sem problemas, tá? Já recortado, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar 3 carreirinhas assim, ó. O primeiro aqui, ó, com esse vermelhinho para cima, para sua esquerda. O segundo, vermelhinho para baixo, aqui, ó. E assim, vou completar, até completar 5 quadradinhos desse, tá, ó. Um para cima, outro para baixo. Um para cima, o outro para baixo e um para cima, ok? Então, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Formar 3 carreirinhas iguais. Eu sei que não deu para abrir ela toda aqui, mas calma que eu já vou costurar, você vai me acompanhar e depois você vai poder ver as carreirinhas montadas, aí não vai ficar nenhuma dúvida. Então agora, bora costurar. Ó, costurei aqui as 3 carreirinhas iguais. Primeiro eu vou passar uma aqui para que você veja, ó, quadradinho vermelho para cima, o outro para baixo, para cima, o outro para baixo e para cima, certo? 5 quadradinhos em cada carreira. Estão todas aqui, olha, iguaizinhas, certo? E agora eu só vou unir uma na outra por uma costura aqui no meio. Passo uma costura aqui e depois uma costura aqui. E olha, vai sobrar um quadradinho, não tem problema, não jogo fora. Eu guardo esse quadradinho para um outro trabalho, tá? Quem sabe daqui a alguns vídeos, se vocês deixarem aqui para mim no comentário, eu vou trazer um outro modelinho de tapete usando apenas esse quadradinho aqui e, lógico, mais alguns retalhinhos, certinho? Então, deixa aqui para mim nos comentários se você vai querer ver um tapete onde eu aproveito essa sobra deste aqui. Então, vamos lá, vamos passar essas costuras aqui. Então, bora costurar? Então, já costurei as carreirinhas, já bati a ferro e já coloquei aqui sobre a minha base jeans. Essa minha base jeans está medindo mais ou menos, ó, 50 por 79, tá? E aí, o que eu fiz? Essas costuras aqui de emenda entre as carreiras, por exemplo, essa aqui eu tombei para cá, essa aqui eu tombei para lá, porque agora nós vamos costurar todo esse trabalho, fixar ele na base jeans através dessas costuras. E eu vou fazer costuras internas. Então, ó, alfinetei a carreira central, levanto essa aqui, passo uma costura, volto, faço a mesma coisa do lado de cá, ó. Levanto, passo uma costura,
e volto. Então, agora, bora costurar. Ok, agora o que eu vou fazer? Ó, vou colocar uns alfinetes aqui, deixar tudo bem esticadinho no lugar, lógico, sem forçar nem nada, né? E vou passar uma costura aqui em volta toda do tapete para terminar de prender essa parte, né? O topo aqui na base. Muita gente já me pergunta, Natália, você não usa manta acrílica nos seus tapetes? Nos meus tapetes não, viu? Ah, porque eu acho que encarece muito, né? E no tapete eu não vejo necessidade. Mas em todos os outros trabalhos que eu faço, né? Porque eu sou professora de patchwork, em todos os outros trabalhos eu sempre uso manta acrílica, né? Eu faço o sanduíche, que é o topo, a manta e o forro. Mas só nos tapetes que eu não uso. Então, ok, ó, já fiz a costura na volta e também já recortei aquelas sobrinhas de faixa, né? A minha estava bem irregular, por isso que eu resolvi cortar. Mas se você quiser colocar bordas, fica muito bacana também, tá? Agora aqui no meu caso é só colocar o viés. Para o viés, eu cortei faixas aqui do vermelhinho com 4 centímetros de largura e vou começar aqui pelas laterais mais compridas. Viro o meu trabalho, pego o direito do meu tecido, coloco para baixo e começo e termino rente aqui a beirada do tapete. Então, bora costurar? Ok, agora aqui nessas laterais mais curtas, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu só cortar essa pontinha aqui, que eu não gosto que fica nenhuma pontinha assim sobrando, que é para ficar bem retinho. Bom, então aqui nessas laterais mais curtas, mesma coisa. Virei o trabalho, pego a minha faixa com direito para baixo, só que aqui, ó, tanto nessa ponta quanto na outra eu vou fazer essa pequena dobra. Isso garante um acabamento perfeitinho para o seu tapete, com muita qualidade. Então, bora costurar.
Tapete pronto, o que que você achou? Se gostou, já deixa um like, se inscreva aqui no canal, porque aqui tem vídeos novos todas as terças e sexta-feiras. E viu como que é fácil de costurar esse tapete? Uma última dica que eu quero dar. Se você estiver usando o pezinho de máquina que te dê a margem de costura de meio centímetro, então você corte os seus quadrados com medidas inteiras, 11 por 11, 12 por 12 e assim por diante, tá? Aqui a dica que eu dei para cortar com medidas quebradas, como eu cortei os meus com 11,5, é porque eu estou trabalhando com um pezinho que me dá a margem de costura de 0,75. Então presta bastante atenção nisso, tá? Quem está usando o pezinho com margem de costura de 0,75, usa medidas quebradas, 11,5, 12,5, 13,5, assim por diante. Quem está usando o pezinho que dê a margem de meio centímetro, pode cortar os seus quadradinhos com medidas inteiras, 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12 e assim por diante, ok? Então, esse trabalho que está aparecendo agora aí na tela chama-se Centro de Mesa Tulipas. É um projeto onde já vem tudo calculado e todas as aulas passo a passo te ensinando do início ao fim a costurar esse projeto maravilhoso. Tá com preço ainda super especial, é bem baratinho e para você saber mais e adquirir esse projeto, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Centro de Mesa Tulipas. Clica no link. Esse meu tapete ficou medindo 45 por 73 de comprimento. Agora aí na tela já estão aparecendo outros vídeos aqui do canal. Você escolhe aquele que você quer assistir, clica em cima. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!